Olá, gente, quanto tempo, né? Eu até tentei gravar uns videozinhos, gente, mas era meio que difícil, né? Tá conciliando, tá gravando. Hoje eu quero falar com vocês o que se passou de um ano pra cá, né? Desse um ano pra cá, após eu ficar viúva, né? Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que não foi fácil. É bem complicado, bem difícil. E ignore o barulho do ventilador, gente. Eu tô até suada, mas como eu tive que sair pra resolver um problema e eu tô pra gravar esse vídeo, eu tô meio ajeitadinha, eu falei, então eu vou aproveitar esse momento pra poder gravar esse. Gente, o tripé tá tão alto. Eu tive um tripé de mão, né? Muita gente que me acompanha sabe, né, que o Joshua quebrou o tripé de mão. Então agora eu fiquei com uma condição de gravar um pouco difícil na altura do rosto. Então essa é a única forma que eu achei pra estar gravando pra vocês. Assim, confesso por um lado que esse primeiro ano, ao mesmo tempo que ele parecia que nunca ia acabar, ele passou super rápido. Porque quando a gente tá no começo de tudo, gente, é tudo muito difícil. E a gente sempre acha que nunca vai passar, que as coisas não vão se ajustar, né? Na verdade é um ajuste, né? Como eu sempre uso um termo, construção, isso é uma nova construção de vida, é um novo projeto, né? Porque assim, quando a gente é dois, a gente vive um projeto, uma construção com uma pessoa. Quando a gente passa a ficar sozinho, a nossa construção ela é outra, ela não é a mesma coisa, né? Ela é mais difícil, ela é mais árdua, ela é mais pesada, essa é a verdade, do que se eu tivesse, né, o meu esposo aqui para compartilhar comigo alguns momentos difíceis, né, que passamos. O que mudou nesse ano, gente? Praticamente assim, em um ano, praticamente não mudou a nível assim, nada. Aqui de casa vocês estão vendo que tá tudo igual. Ah, uma coisa, Josh estragou a câmera do meu celular traseira, gente. Eu tava até querendo gravar pra vocês um vlog aqui em casa, mas ela colou chiclete. Eu limpei, perdeu o protetor de lente de uma, a outra saiu, eu limpei, mas não tá dando jeito. Pelo que eu entendi, esse chiclete, ele, não sei em qual momento, se tirou algum outro tipo de proteção que tinha, eu não sei. Depois que eu percebi que tinha perdido uma das lentes que protege uma das câmeras, porque eu acho que atrás do A32 são 4 câmeras, eu não sei, um é flash, né? Um é flash, tem 3 câmeras, eu não sei direito como que mexer e nem como resolver. Então eu tô no momento, gente, assim, bem triste, porque o telefone ele tá aparecendo novo. Eu troquei aquela capa feia, amarelada. E até minha filha achou que eu tinha comprado outro novo, não comprei. Então por isso que eu não tô gravando, tá muito embaçado. A da frente, graças a Deus, não pegou, então ela tá igual. A de trás era pra estar com a mesma qualidade, digamos assim, e melhor, né, porque a da frente é menos do que a parte de trás. De trás acho que é 20 megapixels, algo assim, e da frente em torno de 13. Então eu quero falar assim, que tem sido uma construção difícil, gente, um passo de cada vez. Atualmente, né, quem não sabe, eu troquei de trabalho, eu falei alguns vídeos, eu troquei de trabalho e graças a Deus, Deus abriu uma outra porta pra mim, próximo da minha casa, eu vou andando e volto andando. Recebi proposta para trabalhar em outros locais, gente, mas assim, do outro trabalho que eu estava, que era no hospital à noite, tava muito ruim, eu não conseguia quase ver o meu filho, sabe? Eu não conseguia ver o Joshua. E acabou que eu perdia mais tempo indo trabalhar do que voltando. E aí, gente, eu fui numa igreja visitar da minha vizinha e a pastora dela no final, ela ainda achou que... Ela ainda até chegou a achar que a pastora ia falar algo da minha vida sentimental naquela época, né? E a pastora falou sobre a vida profissional. É engraçado, né? Que às vezes a gente acha uma coisa e Deus faz e trabalha em outra, né? Então, graças a Deus, Deus falou que abriria uma nova porta. E assim foi, que não era para que eu voltasse de onde eu tinha saído. E ela não sabia disso, mas eu estava tentando voltar de onde eu tinha saído. Então, eu vi que foi Deus falando ali comigo, usando ela para falar comigo que ele ia fazer algo. Não assim, gente, não digo a nível de salário. Meu salário caiu bastante mesmo, fez muita diferença. Eu que já estava com sobrecarga de conta, com muita coisa para estar pagando sozinha, né? Então, assim, gente, pesou muito no meu orçamento, né? Mas aos poucos a gente vai ajustando, né, gente? Tudo é ajustável na vida, tudo é uma conversa. Claro que dívida não tem conversa, tô falando assim, né? Levando pro lado do entendimento. Então, assim, me apertou bastante nesse período, ainda tô apertada, eu não mexi com nada de obra aqui ainda. Eu tive uns contratempos com um dos pedreiros também. Na verdade, esse pedreiro, gente, já tava até pago o serviço, mas eu
Eu optei por não mexer com ele, fazer nada por outros motivos, né? Eu não vou dizer profissional, porque ele não chegou a fazer nada aqui profissional, mas acho que não convém. No momento, talvez um dia eu veja para ele fazer algo para compensar isso, mas no momento eu não vou mexer com nada. Então eu fiquei com muita sobrecarga, né? Tanto financeira como carga de trabalho, né? Porque aqui eu e o meu esposo, nós sempre dividimos as coisas, sabe? A nível assim de casa, a nível assim, não só digo de conta, né, gente? Mas a nível assim mais de tarefas de casa, né? De organizar a casa. Até que naquela época, gente, eu vivia trabalhando muito, correndo muito, não tinha muito tempo para casa. Então assim, ele me ajudava muito, gente, ele me ajudava extremamente bem. Quero dizer pra vocês que eu construí algo muito lindo com ele em 20 anos, né? Ele assumiu responsabilidades, sabe? De tudo, assim, é um homem verdadeiro, valoroso, de caráter. Eu não tenho do que reclamar da pessoa dele. É difícil olhar assim, não ver às vezes, né? Ver assim que isso aconteceu. Na verdade, é mais difícil acreditar que isso aconteceu. Pra mim, eu consegui processar tudo, gente, diante do que Deus foi falando ao meu coração antes de acontecer, tá? Então, teve alguns acontecimentos que me mostrava isso. Só que a gente não acha que tudo vai acontecer e a gente acha que a gente é louca, é coisa da nossa cabeça. Eu, pelo menos, sou assim. Então, assim, foram séries de sinais que Deus estava dando antes disso tudo. E eu achava que também não ia acontecer nada assim, que ele ia ter tempo no hospital, que ele ia para o hospital, ia se tratar, até porque a gente nem sabe realmente a causa da morte. Nós imaginamos que foi trombose que matou ele, porque ele estava sentindo muita dor no joelho e faltando 1 a 2 dias para ele falecer, ele começou a inchar o pé, depois já estava a mão inchada, ou seja, os órgãos dele já começou da falência, né? E os hospitais estavam falando que era só muscular, como eu já falei no outro vídeo, e veio o que aconteceu. Quero dizer o que para vocês? Gente, pretendo refazer minha vida? Sim, porque eu sei que isso é uma pergunta que muita gente que assiste os vídeos deve pensar. Eu conheci alguém? Sim, gente, eu agora de um mês pra cá, mais ou menos assim, eu conheci sim uma pessoa, mas isso é pra outro vídeo, eu não vou falar nesse, né, porque eu tenho aprendido muito nesse 1 ano, tá? Eu aprendi muito nesse 1 ano, gente, sabe o que a pessoa aprender? Aprendi muito nesse 1 ano, coisas dentro do relacionamento que nós tínhamos de bom, coisas que a gente poderia ter melhorado se ele tivesse aí, porque, gente, o relacionamento, ele é uma construção contínua. Engana-se a pessoa que acha que conheceu a pessoa, conversa, que acerta alguns pontos, que não vai precisar conversar mais, gente, não é assim. Tem que continuar conversando, ajustando, né? Alguma coisa que não saia como um pensa, o outro pensa. Gente, eu só quero dizer pra vocês que relacionamento, casamento, ele não vem pronto, gente. Ele é construído dia a dia, lado a lado, né? Assim como dizem por aí, é tete a tete, né? Uma palavra que eu não sei bem, mas tem gente que usa esse tipo de termo. E que tem que ter a presença de Deus no meio disso tudo, né? Ninguém nasce sabendo, e ninguém morre sem saber nada. A vida é um aprendizado a cada dia, nós aprendemos com as pessoas. E eu costumo, gente, tirar muita base do que as pessoas reclamam comigo, muita base do que as pessoas falam dos problemas que elas têm. E ali eu vou tirando uma base que as pessoas realmente elas reclamam muito das mesmas coisas, sabe? E aí nós vemos que a vida é um piscar de olhos praticamente, né? Um dia uma dor no joelho que vem se estendendo, claro, gente, não foi uma dorzinha, ele sofreu, né? Mas assim, olhar porque foi uma dor no joelho que ocasionou tudo isso, é bem difícil, é bem complexo, sabe? É bem complicado, assim, às vezes quando a gente olha um pouco para trás, né? Esse dia mesmo eu tava na igreja, o pastor falou, parece que não dá para acreditar, né? Parece que é um negócio que foi ontem, né? E olhando assim, porque ele cantava, ele louvava a Deus na igreja tudo direitinho. Deixa assim, Joshua. Então assim, ele sempre estava louvando lá a Deus nas oportunidades, né? O pastor estava lembrando disso, né? Do grupo dos varão lá, da sociedade masculina. Ele sempre fez parte, no que ele podia ele estava ajudando lá nas coisas da igreja. Então assim, gente, é muito complicado, sabe? É difícil pela forma que foi. Nós sabemos que todos nós partiremos da terra, ninguém vai ficar para semente. A volta do Senhor está próxima, né? E que nós temos que construir laços bons. Uma amizade, gente, também ela não nasce de uma vez, uma amizade, gente.
A amizade ela é construída ao longo do tempo, sabe? Ela é muito bem construída. Eu vou ter novidades no canal, gente, muito em breve, muito em breve. Eu vou estar apresentando, sim, essa pessoa para vocês, tá? Vocês vão conhecer essa pessoa muito em breve também. É uma pessoa que se encaixa na minha oração, sabe? Quando eu passei por alguns processos no ano passado, comecei o processo, como eu vi como as pessoas reagiam diante de mim, as investidas que as pessoas estavam achando que poderiam fazer em cima de mim e eu não ia aceitar, e eu comecei a confrontar algumas coisas, gente, assim, até mesmo na palavra, eu fiquei muito assim, sabe, meio coisa com algumas situações, assim, de algumas pessoas, assim, gente, isso é um absurdo, né? Então foi quando eu entrei em oração com Deus. Quando eu orei ao Senhor, eu não entendia bem naquela época que eu estava orando e pedindo, gente, eu não tinha noção nem do que eu ia pedir. Pensa que essa oração foi em fevereiro, mais ou menos final de fevereiro, porque muita gente falava pra mim assim, ó, você vai casar de novo, você ainda tá nova, pode refazer sua vida, e eu, tipo, que eu não aceitava muito isso, gente, que eu tinha, sabe o que é comigo? Uma coisa que eu não aceitava era me divorciar se tivesse algum motivo, não que a pessoa, Joshua, peraí, não que uma pessoa tenha obrigação de ficar com a outra, mas é porque as pessoas hoje em dia, as pessoas não lutam para que aquele relacionamento, gente, venha a ser mantido. Por qualquer triz, qualquer coisinha, as pessoas estão te separando, por coisas mínimas, é por causa de uma comida, é por causa de nem tanto roupa, mas é por causa de um emprego. Se hoje um tá caído, o outro não pode ajudar, é já um motivo, sabe? Eu venho de um entendimento que as coisas não são descartáveis. O relacionamento, ele não é descartável. As pessoas não são descartáveis. E eu vejo pela minha mãe e meu pai, os anos que eles ficaram juntos, 43 anos, né? Não foram 4 anos, não foram 4 meses, não foram, né? Foram uma vida inteira juntos. Então, isso serviu de base para mim, de espelho. Claro, gente, que na nossa época a gente vai modificando algumas coisas. Então, gente, é isso que eu tô falando, que eu tenho que toda hora estar parando pra estar cortando o barulho, né? Então, assim, sabe, é tudo conforme a permissão de Deus, né? Deus não une pessoas também, Deus une propósitos, né? Deus tem um propósito para a vida de cada um. Tem pra mim, tem projetos, sim, com certeza. Eu tô fazendo lá na igreja o curso de liderança com o pastor, aos domingos, sim, domingo não. E tô fazendo também, tô participando da célula com o pastor segunda-feira, claro, além do culto. Em evangelismo, gente, eu vou... Peraí, Josh, ó. Eu vou condudar dia de quinta ou sexta-feira com o irmão e a cunhada dele, tá? Então, assim, gente, eu não parei a minha caminhada, tá? Continuei caminhando em Deus, claro, muitas vezes desanimada, muitas vezes triste, gente, muitas vezes cabisbaixa. Ano passado eu estava muito ausente de alguns projetos da igreja, assim, pra mim foi muito difícil, porque eu perdi meu pai 7 meses depois, eu perdi ele, então assim, sabe, foram 2 perdas grandes de pessoas que eram referência pra mim, como pai, como homem, como pessoa, né, pessoas boas que foram ali, eles eram muito parecidos, sabe, no jeito de trabalhar, lutar pela família, fazer tudo em prol da família, eles eram muito parecidos. Eu sempre quis ter alguém na minha vida como meu pai, né? Eu pedi uma versão melhorada acerca das coisas de Deus, né? Que meu pai não era muito assim, né? Conforme ele foi criado e ele levou isso com ele. Mas o meu esposo, ele já era uma pessoa quebrantada para as coisas de Deus, tanto que ele participava, louvava. Então, assim, às vezes a gente projeta, né, nosso sonho nos nossos pais, né? De querer ter uma vida parecida, e foi isso que eu projetei e pedi a Deus uma época da minha vida, devido a algumas situações que eu passei, né? Anteriormente de relacionamento, eu falei, Senhor, a pessoa que eu me relacionar vai ser a pessoa que eu vou casar, que eu vou construir família, que eu vou ter uma história igual da minha mãe e do meu pai. História que eu digo como, gente, né? Viver, claro, quanto mais anos melhor, né? Mas assim, de construir uma base familiar e viver aquilo ali, né? A minha intenção era essa, e graças a Deus, Deus me permitiu viver isso. Eu tenho muitas experiências que eu passei, muitas coisas eu faria diferente, porque a vida é um aprendizado. Muitas coisas que eu acho que eu poderia ter sido melhor realmente, né? Mas é tudo, a gente vai aprendendo com o tempo. E o que eu digo pra vocês, gente, relacionamento é construção. Construção a cada dia, é a conversa, é o diálogo, porque não tem como, sabe? Eu vejo muita gente fazendo assim, olha, amiga, fala isso pro seu marido, pro seu marido conversar com o meu marido. Não, gente.
as pessoas têm que acabar com esse negócio de pedir de pessoa para dar recado. Chega pra pessoa e conversa. Olha, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, eu gosto de comer a comida tal, eu gosto de sair para tal lugar. Por quê, gente? As pessoas falam muito sobre julgo desigual, né? Já entrando aqui para isso, né? Sendo que esse julgo desigual, gente, ele também tá no meio, nosso meio evangélico. Vamos supor, uma pessoa que é dedicada na obra do Senhor, que participa de tudo que pode, se relaciona com uma pessoa que não participa de nada, no começo que se gosta, gente, isso aí vai dar certo, aparentemente. Mas ao longo do tempo, isso vai se chocar lá e vai ser julgo desigual. Porque um vai cobrar a atenção do outro na parte que ele está ausente ou que ela está ausente. Então, assim, o que eu busquei para mim dentro dessa oração, ainda muito sem entender, foi coisas que eu achava que era, assim, bom para mim, né, na minha nova visão de vida, no que eu esperava para frente de vida, se um dia realmente acontecesse isso. E assim, eu só posso dizer para vocês que aquela oração que eu fiz, eu não tinha uma noção muito boa, né? Eu não sabia o que era, naquela época que ele faleceu depois, eu não entendia como era um relacionamento cristão, um relacionamento evangélico, porque, gente, nós fomos do mundo para a igreja. Nós não fomos criados na igreja, seguiu aquele protocolo todo certinho, não. Eu já tinha tido um relacionamento de anos atrás, já tinha morado junto antes, então não tinha aquela... Eu tinha uma noção que isso não era correto diante de Deus, mas eu não conhecia o fundamento total, né? Eu ouvia falar, era por alto, não era evangélico, então segui conforme a gente segue quando não é da igreja, né? Portanto que agora eu não penso dessa forma, né? Eu quero de preferência não errar, não cometer erros nenhum que venha desagradar a Deus na minha vida. E eu também não posso falar pra vocês, gente, eu não quero errar e nunca vou errar, gente, não existe isso, tá? Nós somos seres humanos, somos falhos, nós podemos vir a errar sim em algum momento, cair em algum momento. A Bíblia fala que o cair é do homem levantar de Deus, mas a gente tem que se arrepender do que a gente venha fazer errado, a gente tem que se arrepender e consertar. O problema é que hoje em dia, as pessoas relatam pra mim assim, olha, eu errei, eu caí e tô vivendo assim. Não, eu acho que assim, é diferente. E a pessoa tem que ter um foco em se consertar. Vamos supor, eu estou em comunhão com Deus e com a minha igreja. Eu não posso viver de qualquer maneira, né? Para muita gente pode dizer, só você chegar, se juntar, não. Ó, igual eu, recebo a pensão. Não é nem um salário, sabe, gente? O Josh é uma criança que recebe a pensão, pro Josh é R$140, que eu acho um absurdo. Para uma criança que não tem mais o pai, não tem mais o suporte, eu acho bem pouco esse valor para ele. Porque sabemos que tá tudo caro, né? E então o que acontece? Aí uns falam, gente, se casar perde a pensão, outros falam que não. Pelo sim, pelo não, eu não posso ficar presa à parte do dinheiro e entristecer o Espírito Santo com as coisas que deveriam ser corretas. Entende? Eu quando eu era no mundo, vivia conforme no mundo. Agora eu sou cristã evangélica, eu tenho que ver conforme os princípios bíblicos de Deus que eu conheço e no que eu creio, tá? Então se tiver que perder a pensão, igual muita gente falou que perde, outros falam que não. Se tiver que perder a pensão por casar, né, assumir em cartório um novo relacionamento perante Deus, sim, né, em cartório, gente, isso tem que ser perdido. Ninguém sai ganhando tudo. Então, assim, vai perder no lado material, mas vai estar em comunhão com Deus, vai estar em comunhão com a igreja, vai poder participar da Santa Ceia. Então, assim, são pontos importantes na vida. Então, se vocês pensam em algo assim, gente, para a vida de vocês, se vocês são cristãos, né? Ou pensam em, sei lá, se está afastado, mudar, ou se conhece a palavra, ter um relacionamento, se conserte, gente, porque, né, nós temos que nos consertar diante de Deus, né? Temos que fazer o que é correto. Então isso é muito que eu tenho na minha mente, sabe? E eu passei por muitas coisas, umas agradáveis, digamos assim, outras muito desagradáveis após o falecimento dele. Porque as pessoas estavam agindo como se eu fosse uma mercadoria exposta, pedindo para ser assim, como se fosse assim, botasse quase que um preço que não tinha, me comprem, levem, tipo como se fosse isso. Foi por isso que eu fiz essa oração. Eu orei pedindo umas características que eu nem sei porque eu fiz aquela oração daquele jeito,
né? Com tantas riquezas de detalhes, gente, é por isso que eu falo, foi Deus mesmo que guiou as palavras que eu pedi naquele dia. É uma coisa que eu pedi errado, gente, na oração, que hoje em dia eu vejo que é errado, é que eu pedi que se eu encontrasse alguém, amasse mais o meu filho do que a mim. Sendo que eu tanto que eu tô falando pra vocês, eu pedi isso é errado. A pessoa tem que amar mais a Deus do que a mim mesma. Assim como eu tenho que amar mais a Deus do que uma outra pessoa no futuro. Então, eu não deveria ter pedido dessa forma. Pra vocês verem como a minha oração foi tão... uma oração leiga. Eu nem sei como que essas palavras foram direcionadas. Eu creio que foi o próprio Deus. Assim como Ele foi me dando sinais de que algo ia acontecer, né? Algo ia acontecer e aconteceu. Então, assim, se um dia vocês tiverem interesse que eu fale sobre o que aconteceu naquele período... eu posso até falar sim pra vocês num próximo vídeo aí, quando, né, for apresentar, vocês forem conhecer, né, porque ninguém assim pretende, vamos supor, viver sozinho, né, gente? Então cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história, cada um tem suas condições, as suas necessidades, as suas debilidades. Então assim, Deus sempre vai nos dar algo para complementar o que a gente precisa, tá? Por mais que nem tudo seja como a gente quer. Se tudo fosse como nós quiséssemos, não precisaríamos nem para a igreja, né? Pedir de casa acontecia hoje, pedir hoje acontecia amanhã, não, né? Então, assim, são muitas coisas, são muitos parâmetros, né, gente? Mas nós podemos sim. Eu vou botar aqui, vou dar uma pausa, gente. Olha o carro do pote de sorvete. Ó, deu uma paradinha. Vou vender sorvete, hein? Então, assim, não é fácil essa adaptação também, gente. A outra pessoa também não é fácil. Porque a gente pensa muitas coisas, né? Pensa eu, que vivi mais de 20 anos. Então, assim, a gente vai se conhecendo, vai se reconhecendo novamente, né? E vai se reconhecendo daquele relacionamento. Eu só posso dizer que foi resposta de oração, tá? Foi resposta de oração, foi resposta daquela oração lá e de outras que eu fiz, porque o meu principal foco era não errar na minha escolha. Eu tenho um filho pequeno que precisa de que eu viva uma vida boa. Não digo financeiramente, uma vida boa, espiritualmente e mentalmente. Por quê? Ele não viveu num lar de brigas, assim, agressões, discussões é normal, né, gente? Entre o casal, se tiver discussão também, pode vir Deus levar os dois pro céu, porque a perfeição na terra não existe. Né? As brigas, assim, discussões leves, nada tão grave de xingamento, isso nunca ocorreu. Toque em mão, toque de bater, isso nunca também me aconteceu, gente. Eu não sei o que é viver isso, eu não sei o que é ser agredida por homem nenhum na minha vida. As costas que eu tomei foi do meu pai criança. Então, assim, eu não sei o que é uma pessoa vir, um homem vir porque é meu marido, ou vamos supor, namorado, e me agredir. Eu nunca passei por isso, eu não sei o que é isso. Eu lamento muito pelas mulheres que passam por isso. Umas não conseguem sair disso e outras se permitem viver dessa forma. Eu, Fabiana, a gaivota que vocês conhecem, nunca passou por isso e não aceitaria, se permitiria passar nessa situação ruim. Que eu vejo que é ruim porque as mulheres reclamam, sofrem, mas ficam ali, né? Então, assim, falando por mim, eu nunca passei por isso, eu não sei o que é passar por isso, né? Eu vivi um relacionamento de muita paz dentro da dificuldade, muita compreensão, principalmente amor, né? Porque não dá pra viver 20 anos sem amor na vida, né, gente? Assim, eu não tinha muito do que falar. Uma pessoa concordava muito comigo em tudo, me apoiava muito nas minhas coisas. E às vezes eu olho assim, sabe, tudo que eu comprei, dos maquinários que eu comprei, que eu conquistei, e depois disso, né, quando eu olhei assim, os primeiros que eu conquistei, eu fiquei meio mal, pensando, poxa, ele não tá aqui, e pra que eu comprei ainda mais coisas, né? Então, gente, esse foi o ano que eu tive, né? Não foi um ano fácil. Então, gente, esse primeiro ano foi assim difícil, até pra fazer algumas compras, não foi só a parte financeira que foi ruim, né? Eu tava falando um negócio que mas toda hora me param, acaba que eu esqueço o que eu tô falando. Eu queria aproveitar hoje pra gravar, porque no próximo vídeo vocês já vão ter uma noção aí, já vou postar outras coisas, então pra não ficar uma coisa por cima da outra. Então, assim, sabe, ter que ir pra supermercado. Ai, gente, a cadeira tá me machucando. Ir pra supermercado, aí eu ficava olhando, não carregava tanto peso.
né? Eu tinha essa parte dele. Agora, nesse trabalho que eu tô, a gente poderia aproveitar muito mais tempo com o Joshua em casa, aproveitar mais um tempo nosso. Ó, gente, eu nunca fui pra praia com ele e o Joshua, gente, pensa nisso. Eu recebi um convite, fui na praia sim, não foi com ele, foi com o Joshua, né? E pra mim, naquele momento, assim, foi meio que triste ver que nós dois nunca fomos com o Joshua. O Joshua faltava dias pro Joshua fazer, 11 dias pro Joshua fazer 5 anos, quando ele faleceu. E aí, eu olhando assim, nós nunca fomos para a praia com o Joshua, eu e ele. Vem cá, meu amor. Então, assim, eu e o Joshua fomos, mas fomos com outra pessoa pra praia, que foi agora em janeiro, dia 25, né? Foi um pouco assim, gente, sabe? Foi meio triste. Assim, de lembrar que nós mesmos nunca fomos junto com ele. Mas, por outro lado, gente, eu vi que foi outro ciclo se iniciando nas nossas vidas. Algo para bem melhor, tá? Pode não parecer... As pessoas podem, assim, às vezes até não compreender bem as coisas, mas só Deus é quem sabe daquela oração que eu fiz em secreto lá no meu quarto, né? Porque tava no quarto, porque era em secreto, tava sozinha em casa, né? Nesse dia eu tava muito mal, chorando muito, e eu creio que foi Deus que conduziu as minhas palavras, porque só tem uma coisa, gente, que eu tinha pedido nessa oração, duas coisas, uma não, duas, que era que a pessoa amasse mais o Joshua do que a mim, quando que eu deveria pedir que amasse mais ao Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro amor na vida de cada pessoa. Assim como tem que ser na minha, Deus tem que ser o primeiro amor da vida do Joshua, depois eu. E assim para todos. Né? Porque eu nasci muito desmachucada. Aí o que acontece? E uma coisa que eu pedi que a pessoa que fosse a pessoa pretendente para minha vida, ela não tivesse filhos e nunca tivesse sido casada, gente. Mas por quê? Eu vejo muitas pessoas falando que quem se separou não poderia estar casando novamente, né? Isso é muito falado até hoje. Portanto, que tem algumas igrejas, gente, que nem faz casamento de pessoas divorciadas. Ainda que a pessoa tenha sido traída, não faz casamento de pessoas divorciadas. Eu não concordo com a tese toda, mas eu acho que há casos e casos, tem que ser averiguado, gente, tem que ser analisado. Porque se é um relacionamento que a pessoa é agredida pelo marido, ela não tem que ficar com esse marido apanhando até a morte porque ela casou. Ela tem que ser livre para orar a Deus, pedir a Deus uma nova pessoa para acompanhar, complementar a vida dela, que venha diretamente de Deus para a vida dela. Mas, gente, eu esperei um processo, tá? Eu esperei esse um ano assim, eu não me relacionei assim, realmente com ninguém nesse um ano. Eu vim me relacionar depois, né? Nós conversamos sim, mas nós só viemos se encontrar 20 dias depois de muita conversa, de muitos ajustes, tá? E isso daí eu vou falar mais no outro vídeo. Tô falando no sentido de quê? Porque as coisas não é fácil, gente. Eu tenho um filho pequeno e quando eu olho pra isso, o que acontece dentro de alguns relacionamentos envolvendo crianças, as consequências de relacionamentos mal construído e de índoles duvidosas, gente, isso é muito difícil. Pra mim não é fácil, mesmo assim, as coisas sendo da forma que eu orei ao Senhor, né, como eu falei. Então, assim, ele no caso dele, gente, ele é divorciado. Eu não, eu sou viúva. Essa foi uma coisa, mas ele também não tem filhos. Tanto que teve uma pessoinha aqui, ó, que já se candidatou. Chama ele de quê? De papai casa. Depois tu fala mais no outro vídeo, chega. Então, assim, e chama ele de filhão. Então, gente, isso assim é até legal, né? Porque se dão bem, graças a Deus, né? Agora, aí vocês vão conhecer porque ele vai voltar aqui no Rio, tá, gente? Ele não é daqui do Rio, só vou adiantar isso pra vocês. E, assim, eu estou animada, não, deixa eu falar no outro vídeo. Eu estou animada, assim, com a nova perspectiva de vida, de tudo, porque se o meu marido fosse vivo, se a gente tivesse se separado, ou se ele pudesse falar pra mim antes de morrer, se eu soubesse que ele ia morrer, ele falasse, olha, eu quero que você refaça a sua vida, que você seja feliz, que você arrume uma pessoa boa pra cuidar do Joshua com você. Era isso que ele ia querer pra minha vida. Só mesmo quem conhece, gente, que sabe que a outra pessoa responderia, né? Quem conheceu ele de perto, sabe que ele desejaria isso pra mim. Porque o amor dele por mim, gente, era muito lindo, muito profundo. A sobrinha dele, uma pessoalmente escreve, ele morreu feliz ao lado da mulher que ele tanto amou na vida dele toda. Então isso aí, gente, isso é muito importante. Porque pra gente falar é fácil. Agora, quando outra pessoa vem de fora e fala,
que é parente vindo da parte da outra pessoa, é muito importante. Dali você vê que tem muito mais valor, que tudo é muito mais real do que sendo a gente só falando. Então, quando eu recebo mensagens assim, que as coisas... Eu posto, gente, as fotos dele nos status, quem tá no meu WhatsApp aí vê. É porque o Face estava vinculado, gente. Eu fiz um outro Facebook, né, extensivo ao que eu já tinha, que ele foi hackeado quando faleceu meu pai. E aí eu fiquei com o outro que era do ateliê. Né, muito tempo do ateliê, né, também 1 ano praticamente, dezembro, que eu fiz um extensivo do ateliê para esse Fabiana Silva, gente. Se vocês quiserem, vocês podem me procurar lá, Fabiana Silva. Se não tiver muita atenção, vocês falam lá que veio do YouTube, para eu saber, gente, porque acaba sendo às vezes muita gente, não consigo acompanhar todo mundo, né? Então dou um tempo que o meu WhatsApp era só povo do YouTube, YouTube direto, assim, muita gente que eu tinha contato, que eu realmente passava o WhatsApp, eu não ligo muito para essas coisas não, né? E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Foi um ano difícil, mas foi um ano que Deus me sustentou, Deus me guardou, Deus estava ali comigo, gente, me deu as mãos, literalmente, gente, porque as coisas que eu passei em 7 meses foram muito árduas, muito difíceis. Então, gente, foi muito difícil tudo que eu passei nesse 1 ano. As coisas da casa, as complicações com os filhos, né, o processo de rebeldia, sem outra pessoa, sem ele aqui, no caso, para poder estar ajudando a educar, sem essa pessoa que me acompanhou, né, esses anos todos na vida. Então, gente, foi muito difícil organizar, é difícil ainda organizar até hoje, é difícil pôr o povo na linha, ainda é complicado até hoje, isso aí não mudou. Todo mundo cresce, a idade chega, mas a mentalidade continua a mesma. Mas é o que eu queria falar para vocês, né, assim, eu tenho muita gratidão a Deus, apesar de tudo, né? Porque Deus nunca nos deixa passar algo, gente, sem nos avisar, né? O Senhor sempre fala, né? Que os planos dele são maiores que os nossos. E os caminhos dele não são os nossos caminhos. E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Gente, a vontade do Senhor sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Eu gostando ou não, vocês gostando ou não, quem quiser gostar ou não, problema. A palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca há de passar. E a palavra de Deus nunca vai passar. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Antes ela vai e faz o resultado ao qual foi enviada. Então nós temos que ter isso. Se a gente quiser viver um propósito de vida com Deus, nós temos que nos moldar a cada dia, renunciar. Não é fácil também. Gente, eu preciso mudar e melhorar cada dia. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa falha, cheia de defeitos, mas que eu tento melhorar cada dia. Cada vez que eu vejo que algo não é tão bom, eu falo, poxa, eu preciso melhorar nessa parte. Peraí. Eu preciso melhorar nessa parte, eu preciso ajustar nessa outra parte, gente. Porque na verdade é assim mesmo que acontece, né? Aí tô aqui com o meu tesourinho, gente. Em breve nós vamos fazer um vídeo bem legal, não é, filho? E é isso, gente. Difícil, mas não impossível, né? Eu sou muito grata ao Senhor por tudo, né? Ainda tem o processo lá da minha mãe doente. Assim, é muita coisa, né? E quem foi que estragou meu celular? Fala alto pro pessoal ouvir, ficar com peninha de você. Então, gente, foi essa pessoinha linda aqui que estragou a câmera do meu celular. Agora, pra eu poder gravar vídeo, não dá. Que tá difícil.